Olá, muito bem-vindas. Mais um sábado de Eva. Estamos todas reunidas aqui para a gente poder conversar sobre carreira e reinvenção. Porque se a gente pensar como Hannah Arendt, a capacidade de se reinventar é uma condição humana. E nós somos humanas. Nem sempre o que parece muito certo foi realmente porque nós escolhemos. E não necessariamente reinventar é algum ato covarde. Reinventar pode ser coragem. Reinventar pode ser você se reinventar na sua própria carreira. Pode ser mudar completamente a sua carreira. Então nós vamos conversar hoje sobre como a mulher se reinventa na carreira, na sua história, porque nós precisamos sim estarmos sempre de bem com a gente. E aí, meninas, como é que a gente começa essa questão da carreira e da reinvenção feminina? Eu acho que a gente pode começar falando sobre como a carreira é escolhida, né? Bom ponto. Porque tudo começa lá atrás e na sociedade que nós temos hoje, essa escolha acontece muito cedo. 16, 17 anos, já entramos naquela fase de vestibular e aí todo mundo em volta pergunta: o que você vai fazer? Criança, né? Você tá com muita gente, às vezes adulta, conversando com uma criança. E aí, o que você vai fazer quando crescer? O que você vai ser? Pro resto da sua vida, ainda tem isso, né? Exato. Pro resto da sua vida. Mas até então, a criança começa a falar, mas hoje ela vai falar que é astronauta, amanhã ela vai falar que é médico, amanhã ela vai falar que é bombeiro. E tá tudo bem, ninguém leva muito a sério. Mas quando entra nessa fase final de adolescência, aí vira realmente uma escolha. Aí realmente é o que você vai fazer para a sua vida, para o resto da sua vida. E aí a gente precisa abrir o olhar para todas as realidades. Porque muitas das vezes essa escolha vem por pressão da família, muitas vezes essa escolha vem por o ambiente que esse adolescente, eu falo adolescente porque a grande maioria escolheu nessa fase, né? Cresceu, a classe social. Muitos não escolheram profissão porque quiseram, unicamente pela escolha que idealizaram. Escolheram porque o que era possível ser feito naquele contexto. Nem todo mundo teve a opção livre. É sempre não, faz isso aqui porque isso aqui é onde você vai conseguir se sustentar. E aí vem todo um formato social que, dependendo do contexto que esse adolescente tiver, já vem um formato pronto. Né? E com o novo ensino médio, o adolescente está escolhendo cada vez mais cedo, porque ele está escolhendo no primeiro ano do ensino médio por conta das trilhas formativas do novo ensino médio. Então, a carreira está lá no primeiro ano do ensino médio, ou seja, como que é essa 11 nova? anos. 12 porque você escolhe as carreiras, né, formativas, de aprofundamento, e aí você já vai escolhendo pela área que você tem a maior tendência. Então, se você mudar no segundo ano, no final do segundo... Então, você teve aprofundamento de matérias com as quais você não vai lidar quando você estiver na faculdade, por exemplo. Então agora o ensino médio, agora o ensino médio, então, é com foco na carreira que você pode quer. fazer de isso humanas, medicina, você pode fazer isso exatas. do primeiro ano. Então, como a Dani falou, a gente está falando de uma escolha que acontece entre 15, 16 e 17 anos. Que tem toda uma carga que vai te refletir por toda a vida. O sistema te obriga a escolher rápido, a classe social que você está inserida te obriga a optar por aquilo que te é acessível, a família muitas vezes influencia, e aí naquele momento ele é empurrado. Ele, fiz uma escolha. E aí ele vai começar aquilo ali. E aí ele vai fazer na faculdade, aí chega um momento que ele fala assim, isso aqui não tá muito bem do que eu quero. E todo mundo em volta assim, é assim mesmo. Começou agora, você tem que ir. E aí ele vai dando seguimento àquele ali. E muitas das vezes, no caso da vida da mulher, algumas casam um pouco mais cedo, e as responsabilidades acabam gerando tudo em volta, algumas se tornam mães, e ali ela vai naquele fluxo. E mais pra frente começam a surgir algumas frustrações. E aí aquele sentimento de que... Aí eu entendo que seja um divisor de águas. Porque quando ela pensa racionalmente, ela pensa, eu fiz uma escolha certa, eu fiz a escolha que foi coerente. Tudo bem, eu escolhi o caminho certo, mas esse caminho não é meu. Ela olha para si e pensa, eu realmente escolhi com todas as ferramentas que eu podia escolher, mas eu não me encaixo aqui.
Ou não me encaixo mais. Ou não me encaixo mais, exatamente. E aí surge o dilema. E aí, volto, não volto, recomeço, reinvento, como é que fica isso? Só que essa insatisfação, ela te põe num lugar de decisão. E aí, quanto mais você estiver aberta a se reinventar e a agir em prol, então, do que você está ouvindo dentro de você, mais cedo você se liberta. Aí você sai da escolha para um processo realmente mais maduro de transformação. Porque agora você não é mais a mesma pessoa. Agora você tem mais ferramentas, agora você tem mais repertório. Agora você realmente pode escolher o que talvez antes você não tinha a maturidade de escolher tão nova. E se a gente parar para pensar que a mulher, quando ela toma essa escolha tão cedo, ela também é influenciada pela educação, como você falou, pela educação dela. E a educação da mulher tem muita restrição, muitos limites estabelecidos, né? Historicamente isso, né? Hoje está um pouco melhor. Hoje está um pouco melhor, mas historicamente a gente tem várias profissões que a mulher nem cogita, porque mas essa profissão não combina com uma mãe. Como é que você vai ser mãe e trabalhar com isso, entendeu? Como é que você vai ser uma boa esposa, ter tempo para o seu marido, ter tempo para os seus filhos? Então, assim, é uma luta. É muito difícil a mulher, no início da carreira, já escolher, já partir para uma carreira masculina, né? Uma carreira que é muito de homens. Existe essa possibilidade, mas é muito mais difícil. E fora que o mercado de trabalho também não ajuda, porque existe muito preconceito ao contratar uma mulher, principalmente porque ela já tem filhos, ela não vai poder se dedicar tanto. Existe uma cartela de perguntas para nós mulheres quando a gente vai passar por um processo seletivo. Isso eu tô falando, assim, muito por experiência própria. Eu assim, que perguntas, eu duvido que essas perguntas são feitas para um homem. Se você tem filho, eu tenho... se pretende ter filho, se tá casado. Porque se você tá casada, você provavelmente vai querer ter filho. Quanto tempo você tem de casada? São perguntas que a gente responde. E o que tem a ver? Tipo, você vai me contratar para ser babá do seu filho? Não. Então, por que você quer saber se eu tenho filho, se eu não tenho filho? Eu já tive uma experiência profissional na qual uma colega foi demitida porque ela engravidou de gêmeos. E óbvio que eu acredito que isso não foi passado para ela formalmente, mas a conversa nos corredores era que ela não teria mais tempo de trabalhar, de se dedicar para o trabalho. Então, e isso teve até uma reportagem no G1, engraçado que saiu no Dia da Mulher, dia 8 de março, falando exatamente isso, que 380 mil, as anotações para ter certeza, 380 mil mulheres foram mandadas embora no último ano, logo depois de voltar da licença maternidade. Gente, surreal. Aí a mulher fica insegura, já tem essas inseguranças na carreira que você já construiu. Então, assim, você escolheu a carreira lá atrás, na insegurança, você foi indo, aí conseguiu um emprego, conseguiu se estabilizar, tem filho, é mandado embora, aí quando você vai voltar para o mercado de trabalho, tentando, né, voltar para o mercado de trabalho, você vai arriscar outra área, mais difícil ainda, porque a insegurança vem maior, que você fica meio perdida, você fica, gente, e agora? Entendeu? Essa escolha de carreira, você fala assim, depois que passa lá o período da estabilidade da licença maternidade, a mulher é mandada embora. A gente está considerando, né, nessa situação, a maioria com algum curso superior, né, alguma formação. Você imagina isso dentro do contexto que a escolha profissional ela não tenha essa formação, né? Então, quer dizer, é muito mais fácil você fazer essa substituição.
porque ainda não tem nem a especificidade da formação e tal, fica até muito mais fácil de você fazer essa substituição. E essa questão de ser mandado embora após o retorno da licença maternidade é quem trabalha num formato registrado e que espera-se o fim da licença maternidade pelos direitos trabalhistas. Mas muitos trabalham dentro da informalidade que não tem esses direitos trabalhistas. Não tem. Meramente a notícia da gravidez já é suficiente para ser dispensado. É isso aí. E é muito complicado, porque depois de passar todo um período, né, se construindo, resolvendo o que eu vou fazer, o que eu vou organizar, com quem eu vou trabalhar, como eu vou trabalhar, qual o meu horário. Depois de tudo isso, a gente ainda tem que pensar qual é o melhor momento para seguir a sua vida pessoal. Porque nós não somos o nosso trabalho. Nós construímos o nosso trabalho. Existe, né, uma identidade profissional e existe a sua identidade. Sim. Então, dentro da minha identidade, pela profissão que eu escolhi, eu tenho que abrir mão de algumas coisas que não. Eu gostaria muito de ser mãe, mas eu tenho que estudar muito, eu tenho que isso, então eu abro mão, ou eu não quero ser mãe, mas enfim, eu quero viajar. Mas eu tenho que abrir mão de viajar porque o meu emprego definir. Então, a profissão, ela começa a invadir o seu espaço pessoal e você começa a não saber mais. É a minha identidade ou é a minha identidade profissional? Eu começo a misturar que a minha identidade é tipo, eu sou uma pessoa que não viajo. Mas espera aí, eu gostaria de. Mas a minha profissão não permite que eu viaje. Eu não tenho filhos, mas eu gostaria de, porque a minha profissão não permite que eu tenha filhos. Então, a escolha profissional, a carreira, muitas vezes ela interfere na nossa identidade. Então, a gente tem que definir que são 2 lugares diferentes. Eu enquanto pessoa e eu enquanto profissional. E aí chega o momento que começa a gente a repensar. Né? Quando a gente, né, tem essa sorte de parar e repensar. É esse caminho mesmo que eu quero seguir? Posso me reinventar? Posso mudar de rota? Então, essa coisa de reinventar não é uma escolha consciente. A vida vai te levando para isso, porque por tudo que vocês citaram aí, vira um grande desgaste, né? É uma insatisfação crescente. Você sabe que está no caminho certo, está tudo dando bem, mas vai crescendo uma insatisfação, aquilo que já foi empolgação vai perdendo o brilho e você acaba não se reconhecendo mais naquele lugar. E isso passa a ser um trabalho, passa a ser sofrido, deixa de ser prazeroso, tira a motivação. Né? Então, essa sensação de você estar se perdendo de si. Né? Porque você não se reconhece mais naquele lugar, a tua ambição vai diminuindo, porque vai começando a morar uma certa tristeza, uma certa frustração que incomoda bastante, né? Porque você começa a achar que essa de você se colocar nesse mesmo lugar, né? Que essa é a saída para você manter o seu padrão, né? Que a gente fica assim, então peraí, tá tudo certo, eu não tô conseguindo controlar. Meu Deus, a maternidade, o trabalho, é isso, para mim tá sendo muito. Então, calma aí, deixa eu me encaixar aqui numa caixinha que vai me limitar, mas eu não vou. Mas eu tento controlar aqui o máximo. Como eu disse, esse processo não é só você ajustar o rumo da carreira. Primeiro que você, quando faz uma escolha na juventude, como disse a Dani, você tem todo um pacote de sonhos e metas a realizar. Quando você chega lá, o mundo mudou, a vida mudou, as profissões mudaram, mudou, né? A gente mudou. Então, se reinventar é um processo para quando você já atingiu até uma maturidade profissional, porque você não vai só lidar com a mudança de carreira, você vai largar um território firme e familiar para encarar um vazio, um nada que você ainda não conhece, e nessa altura da vida,
a maior parte das pessoas estão bastante comprometidas com a vida, com o trabalho, com tudo, e de repente você ter que encarar um novo por decisão sua, por escolha, é muito difícil. Essa Muita crítica, né? Não é, cara, precisa muita coragem para coragem. você dizer, esse não é mais meu caminho é outro. Só que para você fazer isso, você tem que ter uma maturidade, uma certeza, porque vai chover críticas. É permitir sua nova versão, né? Com muita coragem, porque você virou o para-raio. Isso é doloroso. Principalmente quando essas críticas que surgem. né? Porque, veja bem, você está com a vida arrumada, você está com tudo ajeitado, e daqui a pouco você não se vê mais ali, você perdeu o sentido daquele trabalho, você começa, é quase como você começa a ter uma vida paralela no mental. Porque também, às vezes, essa questão de você se reinventar, ela é um processo que carrega, que exige muita transformação, mas também carrega, assim, pesos, né? E às vezes esses pesos é um medo, é aquela questão, o medo, porque o medo é muito amplo nesse lugar, né? Eu falo de medo, mas assim, o medo do fracasso, é o medo de não conseguir, é o medo de não dar conta, é Até o medo porque de... Se você vai receber tantas críticas que se você fracassar, aí você vai dar razão para as críticas que você lutou tanto contra, né? A Sim. sensação é que você está deixando um terreno seguro por um campo minado. Pois é, mas aí até que ponto esse processo é o mundo te fazendo essa pressão ou isso é uma cobrança interna, sabe? Eu acho que a gente... Acho que são as duas coisas. A pior é a interna, mas... A pior é a as duas interna, coisas. mas o mundo também, a Deixa cobrança da barato, família, da sociedade, é bem pesado. Eu acho que é isso, assim, a gente fica muito no lugar de não decepcionar a cobrança, sabe? Porque, assim, uma mãe... existe um padrão, né? Um vídeo que a gente conversou, falei do padrão de família de margarina. Todo mundo tem uma expectativa que a mulher, ela... Se formar é pouco tempo, né? Ela tem que casar e ela tem que ter filhos, né? Acima de tudo. Se a mulher não teve filhos, ela não foi bem-sucedida, né? Tem essa Enfim, né? E cobrança. aí, quando essa mulher desafia... E aí tem esses processos de limitação quando fala de trabalho, né? Você tem filho? Você não tem? Então, a gente tem que dar conta de trabalho, a gente tem que dar conta de filho, a gente tem que dar conta... E se reinventar. O negócio é você parar tudo e você pensar, opa... Só que o reinventar, a gente, quando coloca assim, se reinventar, recomeçar, a gente sempre tem aquela sensação de que você tem que... Acabou tudo para trás e vou começar do zero. Não necessariamente. Quem recomeça não recomeça do zero. Quem se reinventa pode se reinventar dentro da própria profissão. E sobre esse medo que a Samara estava falando, na hora que ela falou, me veio a cena completa do filme da Barbie, ela conversando com aquela que já era uma menina e já tinha se tornado adulta, e ela diz, ser mulher é difícil a beça. Muito. A gente tem que estar bonita, tem que estar trabalhando, tem que cuidar de filho, tem que cuidar da casa, tem que fazer dinheiro, tem que ser feliz, a gente tem que tudo, né? Então é uma cena assim do filme que assim, por muito tempo depois do filme, ela ficou repassando em redes sociais e tal, porque realmente... É um fato, né? É um fato. É porque essas mudanças, elas chegam à nossa mente de primeira como sinais de dúvida, de erro. Como se você tivesse que ser a mesma, trilhar o mesmo caminho, repetir tudo. Sempre, senão você errou, senão você escolheu errado aos 15 e a anos. gente cresce Se você com isso, errou, né? você carrega a culpa do fracasso. Porque é isso, o erro é ligado ao fracasso. E é isso que a gente acha que tem um psicóloga que discute muito isso, Carol me corrige, De Vance. do Vance, nada. Ela trabalha muito essa questão da individualidade da mulher e a relação dela com a sua reinvenção.
E aí ela traz muito esse ponto que a Mari acabou de... Porque o pessoal diz que estabilidade é sinal de sucesso. Exatamente. É monótono. Estabilidade Mas é sinônimo de sucesso. A gente já fez um episódio aqui que a gente colocou o que é sucesso para você. Sucesso para mim é diferente de para você. Sim, então, mas exatamente. essa todo mundo encara padronização. estabilidade Isso. como sucesso. Uma vida que oscila, uma vida que busca, uma vida que transforma, diz, nossa, essa pessoa não se acerta na vida. Mas, na verdade, a Ex- estabilidade é monótona, né? Se a gente parar para pensar, é muito monótono, porque é a mesmice. Você tá estável e tá ali, naquela... Mas tem gente que rotina. gosta dessa estabilidade. Vai de perfil Mas aí, se psicológico. você mudou o seu repertório, que você, como a Sam falou, a gente cria essa cobrança interna. Por quê? Porque a gente cresceu aprendendo que era assim, né? Que nem a Simone de Beauvoir fala que a mulher não nasce mulher. A mulher não nasce mulher. Ela aprende a se tornar mulher, porque a gente cresce com essa visão de que a gente tem que ser assim, tem que trabalhar assim, tem que cuidar, o foco nosso tem que ser a casa, marido, filhos, e isso é muito complicado. E por mais que não venha, a gente não escute, porque a gente ainda está no pensamento. Se vai ou não fazer, se vai ou não mudar, o que está acontecendo. Mas a gente já se cobra. Porque a gente já imagina que as pessoas vão cobrar. Então, a gente já a gente já antecipa, entendeu? Tem esses processos de conflito que a gente se depara nesse tipo de situação, que é o medo, óbvio, que todo mundo tem o medo. Mas também tem aquela cultura de que se a gente se reinventar, a gente tem que começar do zero, como a Mari citou. E não necessariamente. E às vezes, e ainda tem um terceiro ponto que pra gente ainda pesa, que é a questão do errar. Se eu erro aqui, pronto, paro tudo, eu errei, céus, e eu não quero... Não, aí tem essa mudança de mentalidade que a gente precisa trabalhar, que, na verdade, numa mudança de paradigma, quando a gente escolhe mudar esse processo, tem que ter todo um processo que vai te levar a essa consequência, sabe? Você tem que entender que o medo, ele faz parte do processo. O erro também. O erro também. O erro nos ensina. O erro é o processo de aprendizado e não, na verdade, o que significa exatamente que é um fracasso. O erro te diz que você está progredindo, porque se você não erra nunca... Exatamente. Fala, eu acho que tinha alguma coisa pra falar que eu vi nos seus olhos. Eu falei, não já ouvi fiquei... nada. Eu falei assim, meu Deus do céu, que ela vai falar Eu acho que eu falei algo que ela estava em mente. Desculpa, Dani. Eu vou esperar a Dani para eu poder falar também. Senão ela deu uma olhada assim que eu falei, meu Deus do céu, que ela vai falar. Fala que agora eu quero saber. Não, só uma ponderação aqui. A gente está falando muito sobre essa trajetória, né? Sobre quando você conclui que aquele caminho meio que não é mais seu e você entra naquela história do e agora, né? E agora? Mas a ideia, o medo faz a gente parecer que a gente volta para aquele lugar da menina de 15 anos. Só que você, quando chega a essa conclusão, você já tem trajetória, você já tem estrada percorrida, você não é aquela menina que tem que responder para as pessoas o que você vai ser, como é que você vai ser e tal. Agora, não é mais sobre o que você responde para as pessoas, é sobre o que faz sentido para você. O que faz sentido, o que te preenche, o que realmente te faz ter prazer no que você faz. E aí o medo traz a gente para esse lugar como se começar de novo fosse resetar tudo o que você já viveu. Seja, agora estou começando do zero, porque eu falei, você se sente como se você estivesse voltando a ser aquela menininha de 15, 17 anos. Quando, na verdade, hoje você é uma mulher muito mais preparada, com muito mais ferramentas emocionais, com toda uma estrutura de vida sua. Nem estou falando de casamentos e filhos e afins, isso não é pré-requisito. Você pode não ter casado, você pode não ter filhos, você pode não ter... Mas ainda assim, você não é a mulher que você era quando você começou. Você tem muito mais recursos em você, não é sobre o mundo externo. Em você. Então, a pergunta, em vez do... O que eu falo para minha família? Que aos 40 anos eu resolvi mudar de profissão? Ou o que eu falo para quem quer que seja? Mas esse processo de amadurecimento é muito interessante.
Me lembro uma fala da Luana Piovani falando sobre essa questão do poder da mulher, que ela falou assim, eu posso até ser trocada por uma menininha, né? Mas hoje a qualidade do meu sexo hoje é muito melhor, porque é isso, eu carrego todo um repertório, uma outra relação com o meu corpo, que torna isso muito prazeroso, não, porque é isso, né? Não só pro parceiro, mas também para mim. Mas eu acho que essa construção de maturidade que a gente bate muito com essa coisa do repertório que a Dani vem falando. Porque é isso, a gente não tá começando do zero. Pois é. Você não é mais a mesma pessoa. E aí, com isso, ao invés da pergunta ser e agora o que eu vou dizer para as pessoas, isso aqui faz sentido para mim? Se não, esse é o meu novo ponto de partida. Uma versão 2.0, 3.0 e quantos recomeços você tiver que fazer para que então você se encaixe no que faz sentido para você. Quando você quer falar assim, tá, mas agora eu quero ter 2 profissões. Tá, mas isso. agora eu quero fazer 3 coisas diferentes. O que eu posso dizer usando um gancho do que você falou, o que eu posso dizer se a Barbie disse que tá difícil ser mulher, meu bem, o que sobra pra nós mulheres mortais? O padrão estético, 54 profissões, não sei quanto. Se para ela tá difícil, o que sobra para nós? Mas olha só, a Sheryl Sandberg, ela é uma executiva do Google, tem cargos fantásticos, ela afirma no livro dela e na experiência profissional dela que todas nós fazemos até uma escolha profissional, mas a gente traz muitas habilidades e talentos que nessa idade jovem, quando a gente fez essa escolha, a gente ainda não conhecia, a gente não tinha desenvolvido, nós não tínhamos... a gente não se conhecia, né? Então, ela fala, o que você disse realmente é que... para você, nós estamos nesse ponto de transição de carreira completamente aptas a participar de uma mesa. Sentar com autoridade, com segurança, com materialidade. Só que nessa altura você começa a se perguntar se faz sentido ou não continuar nessa mesa ou pular para outra. Porque essa transição de carreira tem muito a ver com trocar de pele, né? Você precisa largar aquilo que está te limitando, que não é, você não é só aquilo, você é mais que aquilo. E aí, confirmando o que foi dito aqui, que a gente desenvolveu outras competências. E isso fica tão demandante dentro de nós que a gente precisa trocar essa pele. Só que trocar essa pele nos expõe, né? Deixa a gente mais sensível, deixa a gente um pouco mais insegura, até que esse ambiente que essa nova pele vai experimentar consiga equalizar com esse ambiente. Eu gosto de dizer... Ui? Agora eu quero falar. Eu gosto de dizer que profissão não é identidade, profissão é habilidade adquirida. Concordo. E precisa de muita coragem emocional para essa segunda pele. Para a gente esperar essa segunda pele crescer, porque a gente fica com ela muito frágil. E a coragem emocional é a gente enfrentar esse medo e as inseguranças que a gente tem. A maturidade, ela nos ajuda muito nesse processo, porque a gente já está tão casca-grossa dos erros, dos acertos, de tudo que a gente já passou profissionalmente, pessoalmente, socialmente, que a gente adquire isso. E tem a Martha Nussbaum, A Fragilidade do Bem. Ela fala que ter coragem emocional é aceitar esses medos, aceitar as inseguranças, aceitar essa raiva. E o principal é a gente trocar o foco nesse controle emocional. No lugar da gente focar na parte ruim, que são as cobranças e tudo mais, a gente mudar para a gente visualizar, no lugar da gente pensar no ruim, a gente visualiza já a profissional que você quer ser. O nosso foco lá na frente. Medo, né? É reinterpretar. E isso tudo que você descreveu é a plena consciência que existe uma versão antiga e que você tem uma necessidade imperiosa de abandonar. Isso é a transição de carreira, é quando você tem uma maturidade, um entendimento, um sentimento de quem você foi
você não é mais, e você precisa dar vida, dar voz a essa outra versão. A versão E que o antiga repertório- começa a te limitar. E que o repertório mas- da outra não vai sumir. Não, Não, vai. Você ela muda, mas o abandona. repertório É. E fica. que esse abandona. repertório ele não é uma ameaça, né? Não. Ele é um processo de Transição. amadurecimento, de transição, É. de uma ferramenta, né? É, Foi o tem- que eu Fala. falei. Foi o que eu falei. Profissão é uma habilidade adquirida. E enquanto a gente está vivo, a gente tem lugar para aprender. A gente tem momentos, a gente tem vida para buscar. Mas a partir do seu sentir, da sua necessidade. Sim, sim. Tipo, eu não sou mais assim. Exatamente. Então, se é uma habilidade adquirida, você adquiriu uma. Beleza, quer adquirir outra? Vai atrás da outra. Isso não é uma Certo. ameaça. Isso é você estando vivo, sendo humana e vivendo e construindo o seu caminho enquanto fizer sentido para você. Você me lembrou do Cortella. Ele tem um livro que eu tô lendo de liderança, que ele fala isso, que o bom líder é aquele que nunca tá sempre com a cabeça aberta para aprender. Ele nunca fica se sente estável, porque se você tá estável, acha que você já chegou no topo, você para de progredir, você fica ali, sua vida vai estagnar como líder, como profissional, como tudo. Então, essa visão de que tem sempre algo mais a aprender é muito importante. É Mas- crescimento, né? Mas esse processo também, ele nem sempre é algo explícito. Às vezes ele é um processo silencioso. Como a Dani citou aqui, nem sempre ele é uma coisa ligada a uma fase da nossa vida. Porque, assim, nós mulheres é isso. A gente já tem essa cobrança de que a gente tem que casar. Agora a gente já tá... A gente tem que casar, tem que ter filhos, a gente tem que ter todo um padrão de vida estipulado socialmente. E a gente, hoje em dia, quando quebra isso, às vezes a gente quer essa mudança, a gente quer não estar mais satisfeita com aquilo, com esse engessamento que Uma foi caixinha. imposto. E a gente quer mudar essa chave, isso não necessariamente tem que ser isso uma coisa gritante. Não, porque aconteceu um fato determinante, uma maternidade, pum. Não, porque aconteceu. Às vezes não. Às vezes. De repente, né? Às vezes é um processo silencioso, que não necessariamente vem seguido de algum fato, ou de algum acontecimento. Nasce um incômodo, nasce alguma coisa que te desagrada. Aí é aquele momento que você diz assim, por que é que eu estou isso? fazendo isso? O que eu estou fazendo aqui é aos poucos, é como se fosse aquele conta-gota no copo. Aí um belo dia você tem duas opções. Ou você se reinventa completamente, girando 360 graus, 180 graus, indo para uma outra profissão, ou você vai acumular uma outra profissão, porque a anterior você gosta muito, mas você criou, né, adquiriu novas habilidades e se interessou por outra área e vai seguir concomitantemente com profissões diferentes. Ou então você quer, como a Pri acabou de falar, você quer crescer, né? Você vai subir um degrau, ou seja, você vai se reinventar dentro da sua própria profissão. Pois Você não vai trocar de profissão. A Esther Perel, ela fala muito isso, sobre a identidade, que o processo de identidade, ele é mutável. Ou seja, a gente vai construindo isso através da nossa vida e a gente pode ter essa necessidade de mudança ou não. Porque tem gente que adora uma rotina, que se coloca ali. Sim. Se sente Eu quero. bem. Minha vida tá 35 anos morando na mesma casa, 60 anos, sei lá, 50 anos de casado, vivendo na mesma casa, fazendo a mesma rotina. Os filhos nasceram, cresceram, se desenvolveram e aquele ciclo não muda. E tem mulheres que aos 30, porque já tá ganhando o mundo, não quero mais, vou me reinventar, vou mudar aqui a chave, não quero mais E as duas estão certas. Cada Não, uma tem tudo seu faz quadrado. parte do processo da Exatamente, vida. É um processo individual. Totalmente. E às vezes isso não é uma coisa que precisa ser exposto ou não. Sabe, é uma decisão interna, é um processo que começa da gente. E não necessariamente tem que responder expectativas da sociedade,
tem que seguir algum padrão pré-determinante ou não, sabe? Isso é muito uma caminhada individual. E uma coisa também que eu pensei aqui é o seguinte, que às vezes a gente tá inquieta, tá insatisfeita, mas a gente nem sabe exatamente o que tá deixando a gente satisfeita. Então, é um processo realmente de aprendizado, porque você vai começar a testar. Tipo, o meu processo foi assim, eu testei, eu quero mudar, eu quero alguma coisa mais. Vou testar aqui. Foi, mas não foi muito o que eu queria, entendeu? Aí, testa aqui. Também E, assim, não é que errou. Não é que você errou. Que a gente estava falando do medo de errar. Não é que você errou. É porque você está testando as suas possibilidades na vida, entendeu? Eu acho que transição de carreira é bem isso. É você se dar a liberdade de mudar de rumo. Compreender que é um direito seu e que a vida muda e nós também, né? Precisa de autoconhecimento, né? A reinvenção, para mim, é uma transformação de identidade. E que não é só o que a gente faz, é o que eu sou. É o que eu quero ser e para onde eu quero ir. Eu iria até um ponto a mais. Além de uma transformação de identidade, é você assumir a identidade que faz sentido para você naquele momento. Sim. É você reconhecer que a sua identidade não é mais a identidade de 5, 10, 15 anos atrás. É você ser fiel à identidade, à sua identidade daquele momento e buscar o que faz sentido para você. Exatamente. Se respeitando seus processos, entendendo, acho que mudando a sua perspectiva de acordo com cada desafio, porque não necessariamente a gente tem que começar do zero, não necessariamente o erro é um fracasso, às vezes o erro é só o processo uma descoberta. Porque, assim, tem um processo de educação que e a gente às vezes ignora isso, assim, em muitos casos. Tem um processo de educação que ele fala, o processo de crescimento, ele passa... A gente não é muito ensinado assim, né? A gente tem que dar certo, a gente tem que seguir esse padrão. E eu acho que isso é o ponto forte das mulheres, porque a gente quebra esse padrão, a gente está modificando o ambiente da sociedade que tá essa visão e esse peso pra gente, mas muito de uma forma calma. Por que que em determinada classe uma educação ela é feita de uma forma e por que nós mulheres a gente não pode seguir muito esse padrão, sabe? Os homens têm, às vezes, aquela coisa... A gente já discutiu isso algumas vezes, a gente vem trazendo essas discussões cada vez mais forte, mas assim... oportunidade de trabalho, a forma como como que nós somos entrevistadas, as oportunidades de empréstimo, as promoções, os valores de salário. No episódio do empreendedorismo. As empresas femininas, elas recebem menos oportunidades de empréstimo por conta das escolhas de produtos que as mulheres fazem. Isso vem alinhar com as escolhas profissionais. O assunto é vasto. Promoções é dentro da própria empresa. Você vê, que também foi outra reportagem que eu vi, você não vê muitas mulheres líderes, assim, CFO, CEO, diretoras, você não vê tantas mulheres líderes. Você vê mais homens, entendeu? Foi um exercício, acho que foi você que me mandou um exercício pra gente saber como é que tá a nossa cabeça. E eu acho legal trazer pra cá. Que é assim, o menino e o pai sofreram um acidente. Eu amei. O menino e o pai sofreram acidentes. O pai faleceu, o menino foi pro hospital. Mas ele não pôde ser operado porque ele era filho do cirurgião. Só que aí pergunta, você entendeu a situação? Quando você ouviu aquilo ali, você ficou confuso? O cara era o avô. Eu fiquei. Nesse momento eu tô bem confuso. Isso aí. A prima maravilhosa. O filho, porque o cirurgião era a mãe. E a gente nunca pensa que o médico é a mãe, entendeu? Eu já tinha visto mas foi usando o masculino o tempo todo. Porque não foi assim, cirurgião. O melhor médico, referência, a referência falou, do não hospital. posso atender porque... a referência do hospital. Sim. Eu mandei pra Dani, né? Foi. Um Reels da Carmen Lúcia, ela contando
numa palestra, não lembro agora aonde, mas ela contava, porque ela estava numa escada ou num lugar mais alto, e o jardineiro da casa vizinha, ela estava na casa dela, o jardineiro da casa vizinha fala assim, ô dona, desce daí. Aí a Carmen Lúcia ainda brinca, ela fala assim, ele devia estar preocupado, né? Uma senhora de idade, numa escada pendurada aqui na casa, ainda vai cair, ainda vai dar trabalho para ele e tal. E aí ele fala que aí mora alguma autoridade. E aí ela fala assim, Aí ele diz, se bem que eu não sei, porque tem gente que diz que é a casa de uma mulher. Então, quer dizer, quando mora a autoridade, precisa ser o homem. Quando é a autoridade, não pode ser a mulher. Aí ela diz assim no final. Exato. Mas no final, ele consertou bem, porque ele disse assim, de qualquer jeito, é encrenca, desce daí. Eu adorei, porque existe aquela situação de você, quando pensa a primeira vez, você nunca pensa que a autoridade é uma mulher. Mas a mulher é encrenqueira. Esse foi o ponto importante que a Priscila esqueceu de citar. Foi só isso. Eu falei. Agora deu pra todo mundo entender, né? Eu acho que tá de bom tamanho. Ela conseguiu explicar. Eu falei no final. Muito bom, mas é excelente que isso treina a gente também, porque é isso. Quando que a gente vai pensar e refletir e entender nesses processos, nesses exercícios simples, que essa liderança e a pessoa de referência é uma mulher? Então, basicamente, a gente está falando aqui sobre reinvenção, sobre profissão, e a gente está construindo aqui esse pensamento de que a profissão da mulher ela é diariamente uma reinvenção. Porque não importa se você vai mudar de profissão ou não, você está se reinventando. Então, chegaram a essa conclusão com a gente? Que se você é mulher, você está se reinventando todo dia, seja para a mesma profissão, seja para outra profissão, seja para ter cargos maiores dentro da onde você está e gosta muito, seja para acumular profissões. A mulher está sempre se reinventando. E é isso. A gente se reinventa, a gente cresce, a gente aceita que em diferentes idades nós temos diferentes identidades. Tem uma corrente da psicologia que diz que a cada tempo nós somos uma pessoa diferente. E quando a gente vai se reinventar, o que a gente tem que fazer é aceitar que as nossas versões coexistam para que tenhamos uma última versão, a mais novinha, a que deixa a gente mais tranquilo, mais feliz, mais de bem com a vida. Então, gostou da nossa conversa? Sábado que vem tem mais. Curta, compartilhe, entra lá no podcast Professorar, vai lá na série Eva, porque aqui nós estamos no Eva. Durante a semana a gente está cada um no seu lugar. Agora aqui a gente está junta dentro de um propósito de pensar, refletir condições inerentes às nossas realidades de mulheres independentes e modernas. Não é isso, meninas? Com certeza. Com certeza. Pergunta, spoiler do sábado que vem? Sim, eu adoro spoiler. Você gosta de spoiler? Eu gosto. Olha, sábado que vem tá ligado a esse episódio. Porque é mulher e... Dinheiro! Gostamos! Muito obrigada a vocês que nos assistiram até agora. Aguardamos no sábado que vem, juntas, para a gente refletir um pouco mais, porque pensamento não é ruído, é farol. E muito obrigada, menina!